Final do século XIX, o mundo passava por transformações profundas, com a decadência de monarquias e as turbulências da crise feudal. Em consequência, milhões de pessoas deslocavam-se de seus países em busca de novas oportunidades. Nessas circunstâncias, foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. Em terras férteis e generosas, os imigrantes japoneses limparam as matas, adubaram o solo e plantaram as sementes que frutificaram. Então, eu queria todo mundo que felicidade vem para cá, Santa Catarina. Então, come pera, pera variedade, felicidade. Come, ainda chega saúde, chega saúde, chega saúde, felicidade. Deus manda. A qualidade de Fuji é último, muito bom. JICA ajudou muito para nós, porque o projeto de maçã começou em 1974. Aquela hora tinha um Dr. Ushirozawa Sensei que ensinou tudo plantação de maçã para nossa colônia, né? E agora, mas aquela época é só colônia, mas hoje em dia, muito brasileiro do Joaquinense, né? Joaquinense está plantando muito maçã, muito. E o senhor não pode mostrar um pouquinho do Naniabushi? Só um pouquinho, o senhor parece que ganhou vários prêmios, né? Os laços dessa parceria se solidificaram com a presença de membros da família imperial do Japão, retribuindo a hospitalidade brasileira. Sou Chiho Komuro, cônsul-geral adjunta do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. A comunidade nipo-brasileira tem crescido e se consolidado, tornando-se hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão, com aproximadamente 2,7 milhões de pessoas de ascendência japonesa vivendo no Brasil. O ano de 2025 foi oficialmente reconhecido por ambos os governos como o ano do intercâmbio de amizade Japão-Brasil. Após 13 anos, o Tratado de Amizade, partindo do porto de Kobe, chegava a Santos o navio Kasatomaru, trazendo os imigrantes japoneses pioneiros. Carregavam nas mãos apenas suas maletas,
e nos corações os sonhos de uma vida melhor. O segundo navio que trouxe os imigrantes japoneses ao Brasil foi o Ryujun Maru, em 1910. Depois de 115 anos, os descendentes daqueles imigrantes realizaram uma celebração comemorativa emocionante. Oi! 3人経ったら帰ってくるぞ。金のなる木を見つけて、どっさり儲かったら帰ってくるからな。ゆけゆけどこを乗り越えて、遠くなんでブラジルへ、船出の勇ましく。万歳万歳ボンバンド。ゆけゆけとを乗り越えて、南米の野は広々と、二階の富を開くべき、これぞお式開拓者。E eu acho que as 919 pessoas que chegaram nesse navio de Ryujun Maru, principalmente meu avô, minha avó, que vieram nesse navio, estão todos no céu, me dando este dia maravilhoso. Muito obrigada. Após a celebração do Tratado de Amizade, em 1895, iniciou-se um relacionamento mais intenso com a vinda da primeira leva de imigrantes em 1908. Certamente muitas dificuldades, mas ao longo desses últimos mais de 100 anos, nós tivemos uma quantidade de cerca de menos de 250 mil, mas mais de 200 mil imigrantes. Eles trouxeram o seu sonho pessoal de, acumulando uma certa poupança, retornar ao Japão, mas por razões inúmeras, muitos se fixaram definitivamente, e com o término da Segunda Guerra Mundial houve a decisão coletiva de se fixar aqui no Brasil. Eles por valores culturais herdados dos pais, de honestidade, dedicação, esperança, chama gambare, foi muito importante. Às margens do rio Ribeira, em Iguape, foi criado o primeiro núcleo da colonização japonesa no Brasil. O cultivo principal era de arroz e cana-de-açúcar, depois o chá, na vizinha Registro. Anualmente, o Festival Katsura Matsuri celebra as origens e as tradições japonesas. A colônia Katsura, que foi instalada no dia 9 de novembro de 1913, e recebe esse nome em homenagem ao então primeiro-ministro japonês Taro Katsura. A colônia Katsura é reconhecida como a primeira colônia japonesa do Brasil. O Bunkyo de Iguape, a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Iguape, realiza anualmente, no mês de novembro, o Katsura Matsuri, um festival da cultura japonesa que tem como objetivo principal contar a história da colônia Katsura, a primeira colônia japonesa do Brasil. Avançando por outras regiões, os imigrantes abriram novos negócios e introduziram culturas desconhecidas. A presença japonesa expandiu-se para várias cidades e estados vizinhos.
Baço viveu, como o Brasil, com muitas crises. Né? Então, o primeiro período de desenvolvimento de Baço, eu era menor de idade, não acompanhei, houve o ciclo do algodão. O Baço foi um grande produtor de algodão. Então, Baço contribuiu muito com a exportação de fio de seda para a fabricação de paraquedas que foram usadas durante a guerra. O casuro custava um preço tão bom que eu, como menino, eu criei bicho de seda na minha casa. E vendia. Levava para a silvicultura, pagava um bom preço. Né? Nesse período, muitos bastenses, né, do setor agrícola, com dívidas, sem condições de pagar as dívidas, saíram de Baços e foram para o norte do Paraná, foram para o interior, mais perto do Rio Paraná. Nas cidades, imigrantes e empreendedores fundaram indústrias, com produtos inovadores e escolas profissionalizantes, com ensino técnico para a agricultura. Nós, na Jata, nós temos uma fundação que meu pai deixou, que era a retribuição do imigrante que chegou pobre e construiu um patrimônio. Aí ele falou assim, parte desse patrimônio eu vou devolver. Então ele devolveu em forma de educação. Nós, filhos, assumimos essa missão e eu falo, nós estamos um processo de preparar gente muito bacana. Convido a vocês a conhecer a Fundação Sonji Nishimura em Pompeia. As ações social e educativa foram notáveis em época de escassez. Líderes abnegados formaram gerações de Nikkeis, com dedicação exemplar.ぐらいでしょうね。安城県に行ったって、ね、中学程度のそこで日本語も教え、それからその裁縫もやり、それから料理も教え、それから地理も理科もね、ブラジル学校を開いたわけです。Em 1971, a escola adota o currículo pioneiro. Atualmente, atende desde o ensino infantil e fundamental completo até o ensino médio. でね、ブラジルのいろんなもうブラジルエラですよね。A Fundação Mitie Akama é uma das 100 instituições mais importantes da comunidade nipo-brasileira. Nesta trajetória heróica, mulheres anônimas criaram suas famílias, transmitindo-lhes o legado de sua cultura, que permanecem como inspiração. Estamos aqui em Piedade, ao lado da senhora Kinue Kuni. Ela tem 100 anos de idade, olha que beleza. Konnichiwa, Oka-san. Konnichiwa. Esta de Garça. Nós vamos conversar com a senhora Teruko Ogawa. Tudo bem, Teruko-san? Tudo bem. Nansai, ma? Graças a Deus, tudo bem. Estou muito feliz. Quantos anos a senhora tem? 98. Subarashi desu, né? E a senhora tem boas lembranças da sua infância? Que cidade foi? Catanduva. A Catanduva. Catanduva. A vida era boa lá em Catanduva? Yokata desu ka? Eu não lembro nada porque de lá foi para Paraguaçu, né? Paraguaçu. Quantos anos a senhora tinha quando foi para Paraguaçu? Quando de Catanduva? Sim. Mudou para Paraguaçu, não é? Disse que tinha só 2 anos. 2 anos. Por isso não lembro nada. Não lembra muita coisa, né? E a sua família, papai e tua casa, nani shigoto shite ta no?
仕事はお父さんの。仕事はスチュアンチだったからね。スチュアンチ? Eles tinham 150 alqueires de terra. E mesmo ano ele tinha 500 alqueires de Mato Grosso. Era canemote data, né? Era. Por isso que eu não fiz nada. A vida era boa. Boa. Muito boa. Que bom, né? A senhora é muito feliz, né? Sou muito feliz. Muito feliz. Muito bem. おかげさまでね。どうも。幸せです。ありがとうございます。どうも、すいません。A eclosão da guerra trouxe consequências dolorosas para os japoneses no Brasil. Considerados inimigos, sofreram discriminações, confinamentos e prisões. Isolados, surgiu o movimento Shin-no-Remei, que dividiu a comunidade entre os adeptos da vitória ou derrota do Japão na Guerra Mundial. Eram tempos sombrios. O mundo estava em guerra. O Brasil vivia sob uma ditadura severa desde o dia 5 de novembro de 1937. Em janeiro de 1942, na Conferência do Rio de Janeiro, com todos os países da América, o Brasil e a grande maioria dos países da América romperam relações diplomáticas com o Japão. Imediatamente, as representações diplomáticas do governo japonês no Brasil foram fechadas. Os milhares de imigrantes japoneses que aqui já viviam sentiam-se abandonados. O uso do idioma japonês estava proibido. A publicação em língua estrangeira, especialmente dos países considerados inimigos do Brasil, foram severamente reprimidas. Não havia informação confiável circulando entre os japoneses. É nesse período que se cria uma instituição chamada Shin-no-Remei, Liga do Caminho dos Súditos, que procura valorizar justamente esses sentimentos e passa a espalhar a mentira de que o Japão estava vencendo a guerra e de que o Japão vencerá a guerra. Assim, em setembro ou outubro de 1945, quando o mundo inteiro sabe que o Japão se rendera, muitos desses japoneses que viviam no Brasil achavam que o Japão tinha vencido a guerra. Essa situação absolutamente anômala do ponto de vista econômico, social e político predominou durante um bom período e resultou em grandes conflitos e graves conflitos entre os japoneses. Havia os que achavam que o Japão tinha vencido a guerra, eram chamados os vitoristas, e os que sabiam que o Japão tinha perdido a guerra, os derrotistas. Esse confronto tornou-se sangrento e levou à morte de pelo menos 23 imigrantes japoneses. Centenas deles foram presos, foram indiciados e foram considerados réus pela justiça brasileira. No pós-guerra, a prioridade brasileira foi centrada na implantação da infraestrutura e industrialização. Setores fundamentais da base econômica do país foram instalados com a parceria japonesa. A contribuição japonesa no setor industrial foi relativamente muito grande, intenso relacionamento, principalmente, como eu comentei, na década de 60 ao início de 80. A maior cooperação foi no setor agrícola. Sim. E esse setor é que deve, na minha opinião, merecer consideração especial nesses 130 anos. Dentre os projetos de cooperação, o PRODECER foi o mais ambicioso e bem-sucedido programa da parceria Brasil-Japão. Envolveu 7 estados, alçando o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. そして忘れてはならないのはセラード開発ですね。プロゼセールとして1970年以降
ブラジルの皆さん、そして日系社会の皆さんと協力して、当時はですね、セラード地域は不毛の地帯と言われていましたが、今やですね、穀倉地帯としてブラジルが、アグロビジネスの、中心としてですね、セラード地域が大きく変わり開発できたというのは、こういったセラード開発、そしてプロデセールのプロジェクトがあってこそというふうに理解しております。で、これまでですね、セラード地域において、素晴らしい結果が出てるんですけども、これから気候変動、環境への配慮とともに、我々は新しいプロジェクトにも進もうと思っております。日白のグリーンパートナーシップの下でですね、これからは劣化牧野対策として、セラード地域のみならずブラジル全土で土地ないしは土壌の生産性をいかに向上するか、森林を切らないで新たな開発をどう進めていくか、そういったプロジェクトもですね、これからもブラジル政府の皆様、そして日系および我々協力者とともにですね、持続的な開発を進めていきたいと考えています。Os programas de cooperação da JICA, órgão do governo japonês, deram extraordinário impulso nas mais diversas áreas da economia brasileira. Esta cooperação se estendeu a países da América Latina, com a participação de especialistas Nikkeis do Brasil. La noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. A canção evoca a beleza e o romantismo do Lago Ipacaraí, atração turística e local de lazer para a população. Suas águas querem viver. ロマンチックで美しい歌で有名なウパカライ湖、パラグアイ国の観光地として有名です。projeto de cooperação começou em dezembro de 2003. JICA がパラグアイ国政府のウパカライ湖流域水質改善の要請を受けてプロジェクトを実施したのが2003年から2006年までの3年間。As águas do Lago Ipacaraí podem se tornar mais límpidas e azuis, como nos versos do poeta. 再び美しい澄んだウパカライ湖が見られるのも遠い夢ではないでしょう。Até chegar em sua casa, o mel passa por várias etapas. Desde o incansável trabalho das abelhas no campo, até a seleção, armazenamento e comercialização. 蜂蜜が消費者の手に届くまでには、養蜂農場からさまざまなプロセスを通らなければなりません。Vamos mostrar aspectos da produção do mel no vizinho Paraguai. Seu povo é muito simpático e hospitaleiro, e orgulhoso de suas tradições artísticas e culturais. 隣国パラグアイ国の養蜂農場を訪ねてみました。人口600万人、明るくて好感の持てる礼儀正しい国民は芸術や文化を愛する人々でもあります。A região de Caaguaçu foi dos locais escolhidos para o projeto da produção do mel e derivados, mediante acordo de cooperação entre a JICA e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Paraguai. カーグアス地方のサンフアン市は養蜂の町、パラグアイ国農牧省の要請で2005年 JICA の養蜂業多様化支援プロジェクトが始められたの。Mel puro e saudável é o alimento que você desfruta em sua casa. Resultado final da perfeita harmonia entre o homem e a natureza. 蜂蜜は家庭に欠かせない健康食品。自然が人間に与えた素晴らしい恵みです。
Nos tempos dourados, a onda imigratória já se deslocara dos campos para as cidades. A presença da numerosa comunidade nipo-brasileira introduziu novos hábitos e costumes no cotidiano dos brasileiros. Os esportes de origem japonesa se tornaram populares, cujos atletas foram vencedores em importantes torneios nacionais e internacionais. No universo artístico, os imigrantes introduziram novos conceitos estéticos em formas e conteúdo. A criatividade dos artistas japoneses deram novo colorido à paisagem local. As intensas atividades dos Nikkeis se noticiavam em 3 jornais diários, dezenas de programas de rádio e agendas múltiplas de eventos. O centro irradiador era a antiga Rádio Santo Amaro, situada na Praça da Liberdade. Olá, meu nome é Joji Okuhara, eu sou filho do Koei Okuhara, sobrinho do Mário Okuhara e Roberto Okuhara. Juntos, os 3 irmãos, durante a década de 60, tiveram um papel muito importante na mídia e na comunicação junto à comunidade japonesa aqui no Brasil, através principalmente da Rádio Santo Amaro, que na época era uma emissora que transmitia vários programas dirigidos à colônia japonesa, música, novelas, jogos de beisebol, cotação de produtos agrícolas. Além da rádio, eles também realizavam programas de auditório no Cine Joia, né, na época e existente até os dias de hoje, com programas de calouro, e também traziam vários artistas do Japão, né, artistas famosos na época. A primeira foi a Eri, em seguida veio Kobayashi Akira, Shoji Taro, Murata Hideo, vários artistas famosos da época. E, para finalizar, em 1970, eles trouxeram também a Emissora Hibari. A Emissora Hibari se apresentou no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, lotando o ginásio durante 3 dias de apresentação. No auge da imigração, chegou um grande presente do Japão para o Brasil, Emissora Hibari. A penetração da cultura japonesa em várias áreas foi um fenômeno extraordinário no país. Em São Paulo, o número de restaurantes japoneses supera o de churrascarias. O karaokê virou moda. A onda japonesa invadiu as praças e cidades
com eventos culturais. Ano passado, deu mais de 180 mil pessoas. É o maior do mundo, o Tanabata. A TV Nikkei está aqui no Memorial da América Latina para a cobertura das comemorações dos 60 anos do Centro Cultural Hiroshima, em homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima, que está completando 70 anos. Em um ano cheio de comemorações, as tragédias também foram lembradas, como as acontecidas em Hiroshima e Nagasaki. から移民されてきた皆様方は、これは戦前の移民、それから戦後の移民、いずれもですね、本当に大変ご苦労されて、今日のこの繁栄を築いてこられたというふうに思っております。今年がですね、いろんな意味での記念すべき年に当たるということでやってまいりました。一つがまず、日泊のですね、修好関係が樹立して120年目。そして、ブラジルのですね、広島文化センターができてちょうど60年ということ。A atração da festa é o tradicional concurso Miss Ryuso, com candidatas trajadas com o kimono típico da província, o Bingata. A vencedora representa o Brasil no Festival de Nara, em Okinawa. Multidões são atraídas para o Festival do Japão, realização do Kenren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. O Festival do Japão é o maior festival da cultura japonesa em todo o Brasil. Quem sabe do mundo inteiro, tirando o Japão. O Festival do Japão reúne anualmente cerca de 200 mil pessoas. Para nós é um motivo de muita alegria poder contar novamente com o apoio e a participação de todos esses visitantes e agradecemos neste momento a parceria que temos com os Kenjinkais, que preparam as comidas típicas regionais, e também os nossos voluntários que dedicam, né, para o sucesso do nosso festival, até o dia 11, 12 e 13 de julho. Parabenizamos também este ano que completa 130 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e Japão. Muito obrigado. Cem anos depois, 21 de junho de 2008, estamos no dia da grande festividade no Sambódromo Paulistano. $15.000 artistas e voluntários se preparam para participar do espetáculo. Na plateia, 25.000 pessoas, gente de todas as idades, aguardam a presença do príncipe Naruhito. Brasileiros de todas as origens, de norte a sul,
compartilham a onda centenária, valorizando o imigrante japonês, inserido numa sociedade plural, integradora e sem preconceitos. Aqui formamos uma nação mestiça e cordial, onde o samba convive com o taiko, o carnaval com o matsuri, o ipê com a cerejeira, no palanque, 15 governadores e centenas de convidados do Japão. O príncipe Naruhito chega, acenando para a multidão. Muitos aplausos e muita emoção. As festividades acontecem em milhares de locais, numa série impressionante jamais vista no país. Mas o ponto alto das comemorações foi a passagem do príncipe Naruhito por terras brasileiras. No estado de São Paulo, 700 mil Nikkeis rejubilaram-se com a sua presença. No Bunkyo, foi o portador de uma doação da Casa Imperial Japonesa. Visitou escolas, parques e monumentos. Nos lugares onde passou, foi saudado entusiasticamente. Gentil, distribuiu afagos e sorrisos, quebrou protocolos, conquistando mentes e corações. Parceiros da geopolítica mundial, Brasil e Japão reforçam estratégias, visando novos programas e investimentos em áreas de tecnologia e inovação. Primeiramente, gostaria de expressar minha gratidão aos pioneiros da comunidade nipo-brasileira no Brasil, por terem construído aqui um ambiente de confiança no Japão. Entre as décadas de 1950 e 1980, grandes projetos nacionais, como empreendimento conjunto nipo-brasileiros nos setores de siderurgia, construção naval, papel e celulose, alumínio e o desenvolvimento agrícola do Cerrado. Os líderes de ambos os países realizaram visitas mútuas, elevando as relações econômicas bilaterais a um novo patamar. TV Nikkei se movimenta mais uma vez, desta vez falando aqui do Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, no dia muito importante para a comunidade, na recepção ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. たくさんの訪問客が安倍首相を待っております、安倍首相中南米訪問最後の地サンパウロ、ここはサンパウロの文化協会です。 Em sua saudação, Abe enfatizou as relações de amizade com o Brasil de 3 gerações de sua família.
em seu discurso, foi muito aplaudido quando disse: japonês garantido. Estamos aqui no cais do Porto de Santos, em São Paulo. Aqui, há 107 anos atrás, atracou o navio Kasatomaru, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses ao Brasil. Mas nós estamos vendo hoje o navio japonês Yamagiri, que trouxe os quase 300 marinheiros da Força de Treinamento de Autodefesa Marítima do Japão. 遠洋航海全体の目的は3つあります。1つは今年3月に幹部自衛官に任命されたばかりの実習幹部たちを訓練していくこと。2つ目は、私たちも含めてですけれども、乗組員、それから実習幹部も含めて、訪問国を知ることによって国際性を寛容していくこと。そして3つ目は、今回のように訪問国との友好関係をさらに進めていく、これに貢献していくこと、この3つがあります。TV Nikkei continua mostrando aqui, do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a grande festividade comemorativa dos 120 anos da amizade Brasil-Japão. 去年安倍総理がですね、ブラジルに来られた時にジルマ大統領との間でですね、120周年を盛大にお祝いしましょうということを合意しました。でその後我々すぐにですね、実行委員会というものを作りました。でその実行委員会はオールジャパンインブラジルということでですね、大使館総領事館だけじゃなくってすべての商工会、それから日系のですねコミュニティの代表の方にも入っていただいてます。Ela já fazem shows no Japão, no exterior também? はい。もっともっとやっていきたいと思ってます。たくさんやりたいです。Brasil, né? 初めてですか。何かama o Brasil? Muito bom. Muito bom. Muito bom は何？最高、超最高。あ、最高。Muito bom. Muito bom. Brasil muito bom. Maybe right and maybe wrong. We go smiling either way. Carry on every day. No próximo dia 6 de junho, o Bunkyo terá a honra e a satisfação de receber a visita da princesa Ako de Akishino. Ela visitará o museu e posteriormente será recebida no grande auditório do Bunkyo. Espero que a comunidade compareça em peso e lote o nosso auditório. As realizações dessa parceria foram extraordinariamente benéficas para ambos os países, desenvolvendo as atividades econômicas e sociais. ...130周年おめでとうございます。はい、万歳。万歳。Viva! Viva! Viva! Obrigado. Obrigado. Foi uma bela apresentação, né? Foi maravilhoso. Essa integração, esse intercâmbio entre Brasil e Japão, para nós foi muito especial, em todos os sentidos. Muito bem. A música ela é universal, né? Então não precisamos falar a mesma língua. É verdade. Comemorando 130 anos da amizade brasileira. 130 anos de amizade. Isso para nós é uma honra podermos participar desse momento maravilhoso. A banda do Comando do 8º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, para nós nos sentimos muito honrados por esse momento que de repente será o único da nossa carreira. O público adorou, viu? Foi maravilhoso, que público Parabéns. lindo, muito obrigado. Em japonês fala Banzai. Banzai. Banzai, viva. Banzai, viva. 10年ぐらいしてます。10年ぐらいしてます。はい。よかったですね。でも本場のサンバが聴けてよかったです。サンバ好きですか？はい、好きです。おめでとうございます今日。はい、ありがとうございます。Banzai, viva! 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 Obrigado. Obrigado. A presença de membros da família imperial do Japão no Brasil demonstram o respeito
e a importância destas relações de amizade. Ao celebrarmos este importante marco de 130 anos de relações diplomáticas, reafirmamos nosso profundo respeito, admiração e amizade mútua. Que essa parceria histórica continue fortalecendo os nossos povos e contribuindo para um futuro de paz, inovação e prosperidade. Muito obrigada. Arigatou gozaimasu. Com o olhar no futuro, Brasil e Japão constroem um mundo solidário e harmonioso. Um modelo de cooperação para os países. Viva os 130 anos de amizade Brasil-Japão! Está comendo tudo meu fubá. Onde seu Nicolau e o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tira, sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá e dou. Alegre já foi tupeando meu fubá, saltando tira para cá. Tico lá, está comendo tudo meu fubá. Onde seu Nicolau e o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tira, sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá e dou. Alegre já voando, peando meu fubá, saltando tira para cá. Ao meio-dia parece que ele não voltou. E o seu gostoso fubá, o vento